Bom dia, meus amores, bom dia, crianças. Mais um domingo aqui na presença do nosso Deus para ouvirmos a nossa história de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom dia, Faniquita. Bom dia, tia Dama. Bom dia, criança. E a sua semana, Faniquita, foi tudo bem? Foi ótima, tia Dama, cheia de brincadeiras. Nossa, que legal, Faniquita! Então agora é o nosso momento aqui com Deus. Vamos orar, falar com o Papai do Céu, fechar os nossos olhinhos. Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um dia lindo que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoe e pedimos para que nessa manhã o Senhor venha nos ensinar, para que possamos ser sempre fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então falar as virtudes do fruto do Espírito? Até o final nós vamos saber todos decorem. Vamos lá então? E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E nós já estudamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 virtudes. Hoje a tia Dama vai falar um pouquinho sobre a fidelidade. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Você já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Pensa direitinho aí. Você, Faniquita, já fez isso? Eu acho que todos nós um dia fizemos isso. Mas isso é legal? Não é legal. Nós precisamos cumprir com a nossa palavra. Quando nós prometemos, nós precisamos cumprir. Às vezes a mamãe fala assim, olha, depois que você acabar de brincar, você guarda os brinquedos. E aí a gente promete. Só que aí a gente acaba de brincar e fica lá os brinquedos e a gente não guarda. E a mamãe fica chateada com razão, não é mesmo? Nós precisamos ser meninas e meninos que cumprem com a palavra, porque isso também é obedecer ao Senhor. E vocês sabiam que a fidelidade é uma das características do nosso Deus? Ele cumpre tudo que ele promete. E na Bíblia tem várias promessas do Senhor. E ele cumpre porque ele não é um homem de mentiras. Por exemplo, lá em Mateus 28, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias de sua vida. E Jesus está conosco todos os dias? Claro que sim. Ele está cuidando de nós, ele está nos guardando, nos protegendo, nos guiando, muitas vezes nos disciplinando, porque é dessa forma que ele se relaciona conosco, mas ele está cumprindo a sua promessa e outras promessas que Deus fez e ele cumpre. E cabe a nós, como filhos e criaturas do Senhor, ser também fiel ao Senhor. Mas como ser fiel ao Senhor? Claro que obedecendo a sua palavra e confiando nas promessas que ele fez, de que ele está cuidando de todas as coisas e que tudo que ele faz é o melhor para as nossas vidas. Na Bíblia também conta a história de várias pessoas que foram fiéis ao Senhor. E hoje eu vou contar a história de Daniel. E essa história está no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel foi um jovem cativo para um país que não servia a Deus, que não servia o Deus de Daniel, o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel foi muito fiel ao Senhor em todos os momentos. Ele sempre orava, ele sempre estava adorando ao Senhor, buscando ao Senhor e confiando de que Deus estava ao lado dele em todos os momentos. E o rei Dario percebeu que Daniel era um homem fiel ao Senhor. O rei Dario pediu para que escolhessem alguns líderes. E entre esses líderes, que escolhessem 3 presidentes. E foram eleitos 3 presidentes, inclusive um deles será quem? Daniel.
Sabe por quê? Porque Daniel era um homem fiel. Ele sempre procurava fazer as coisas corretas. Ele sempre procurava ser o mais certo possível, sempre agradando ao Senhor com as suas atitudes. Ele fazia tudo com excelência. E Daniel, por ser um homem tão assim, cheio de atitudes corretas, ele começou a se destacar entre esses líderes. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu entre estes líderes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então veja, o rei já observava que Daniel se distinguia justamente por suas atitudes, por ele ser um homem fiel, um homem correto, um homem que sempre procurava agradar ao Senhor. Então Daniel começou a se distinguir deles, começou a se destacar com as suas atitudes. Mas isso gerou um certo ciúmes, uma certa inveja desses outros presidentes. Via que Daniel estava sempre se destacando entre eles. Então, olha o que diz o verso 4. Então, esses presidentes procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Gente, que grande exemplo de homem! Um homem sempre fiel, procurando fazer as coisas corretamente, procurando fazer com excelência, procurando ser um homem que agradava ao Senhor. Nós precisamos pensar sobre essa atitude de Daniel. Você tem feito suas coisas com excelência, sempre procurando ser o mais correto possível, fazendo com dedicação e amor? Ou tudo que você faz emburrado, reclamando? Você reclama muito, Faniquita? Tia Dama, só às vezes. Só às vezes? Nós precisamos pensar sobre isso. Olha o exemplo de Daniel. Daniel era muito dedicado e tudo que ele fazia com excelência. Pois bem, então esses presidentes começaram a vigiar Daniel, começaram a observar, porque eles queriam acusá-lo de alguma coisa, porque eles estavam com inveja dele. O rei estava observando que ele era o mais correto, o que tinha atitudes melhores. Então eles tiveram uma ideia, resolveram ir falar com o rei para que o rei fizesse um decreto. Então eles foram lá e disse assim para o rei: Rei, vamos fazer um decreto que durante 30 dias ninguém poderá fazer nenhum pedido para Deus nenhum, somente para você, somente para o Senhor. E o rei, como era muito orgulhoso e gostava que as pessoas, pedisse as coisas para ele, que honrasse ele, não é que ele aceitou? E ele fez um decreto e assinou. Olha o decreto do rei. Todo homem que por 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, seja lançado na cova dos leões. Na cova dos leões! Então não podia orar a nenhum Deus, não podia buscar nenhum Deus, que ia ser lançado na cova dos leões. E agora? Será que Daniel vai deixar de orar ao Senhor? Vai deixar de adorar ao Senhor? Será que agora ele vai ficar com medo, Faniquita? Daniel era o que mesmo? Fiel. E mesmo com esse decreto, ele não deixou de buscar ao Senhor em oração. A Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor.
E mesmo com esse decreto, olha lá, ele ia todos os dias, 3 vezes ao dia, orar ao Senhor. E lá ele falava com Deus, ele colocava diante de Deus as suas ansiedades, os seus medos, as suas inseguranças, mas também a sua gratidão, né? Ele buscava o Senhor. E nesse momento que ele estava passando, era um momento difícil. Ele sabia que ele poderia morrer e que ele poderia ser lançado na cova dos leões. Mas ele não deixou de orar ao Senhor. Ele não deixou de buscar ao Senhor. E aí, então, aqueles presidentes viram que Daniel fez o que mesmo? Estava orando ao Senhor. Mas o decreto falou que se ele orasse, seria o quê? Lançado na cova dos leões. Quando eles viram, sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo contar para o rei. Rei, qual foi o decreto que o Senhor fez? Que se alguém fizesse algum pedido a um Deus, a não ser a ti, seria jogado na cova dos leões. E Daniel está desobedecendo o seu decreto. Então agora cumpra com a sua palavra. Ai, crianças, o rei gostava tanto de Daniel. Ele ficou triste. Ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Mas, como ele tinha assinado um decreto, ele tinha que cumprir com a sua palavra. Então, pegaram Daniel e iam fazer o quê? Lançar na cova dos leões. Vamos então colocar aqui os leões na cova. Olha lá. Vamos colocar os leões aqui dentro da cova. Os leões bravos estavam morrendo de fome. E então pegaram Daniel e lançaram lá na cova com os leões. E ainda pediu para que colocassem uma pedra e o rei selasse com o seu anel para que ninguém abrisse aquela pedra. Meu Deus, e agora? Ai, crianças, o rei estava tão triste com essa situação. Ele foi para a sua casa e ele falou: ó Deus de Daniel, Daniel serve o Senhor tão fielmente, livra ele dos leões. E a Bíblia diz que o rei não quis comer nada, não quis beber nada, ficou inquieto a noite inteira, jejuou pedindo para que o Deus do Daniel o livrasse. E aí, na manhã, ele foi lá na cova e aí ele chamou Daniel. Falou: Daniel, você está vivo ainda? E aí então ele ouviu a voz de Daniel. Daniel disse assim: ó rei, eu estou vivo, vivo eternamente. Deus mandou um anjo para que fechasse a boca dos leões e não me fizeram nada. Eu estou aqui livre. E aí então o rei muito se alegrou e rapidamente pediu para que tirasse a pedra de lá da cova e tirassem Daniel de lá. E Daniel foi retirado sem nenhum arranhão. O Senhor cuidou dele lá dentro da cova. E aí o rei então pediu para que aqueles líderes que quiseram acusar Daniel fossem lançados dentro da cova dos leões no lugar dele, junto com a sua família. E os leões devoraram aqueles líderes no lugar de Daniel. E olha que maravilha, depois disso, o rei fez um outro decreto, que está lá no final do capítulo. E olha qual foi o decreto que ele fez dessa vez. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e o seu reinado de Ciro e Persa. Gente, que história maravilhosa! Deus cuidou de Daniel e Daniel foi fiel ao Senhor. E porque ele foi fiel ao Senhor, porque ele confiou nas providências do Senhor, o Senhor esteve cuidando dele. E olha que maravilha! E aí todos louvaram ao Senhor com essa história maravilhosa. Crianças, será que nós temos sido fiéis ao Senhor como Daniel foi? Vocês sabiam que muitas vezes a gente deixa de ser fiel ao Senhor até com o nosso tempo? Como assim, tia Dama? Às vezes nós damos maior importância para o nosso celular, para os nossos joguinhos. Às vezes nós damos importância para a internet, para vídeos que não edificam. E o tempo para Deus, ó, fica desse tamanhozinho. Será que a gente tem sido fiel ao Senhor? Fidelidade é estar sempre buscando ao Senhor como Daniel buscou. Fidelidade é obedecer ao Senhor, é obedecer a sua palavra. Mas para nós obedecermos a palavra do Senhor, nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos aprender na Bíblia o que Deus quer para nós. Então nós precisamos pensar nas nossas atitudes se realmente nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Vamos pensar essa semana sobre isso? Vamos tentar ser fiéis ao Senhor e seguir o exemplo de Daniel, sempre fazendo tudo corretamente, procurando fazer tudo com excelência para agradar ao Senhor, para obedecer ao Senhor, sendo fiel ao Senhor e à sua palavra. Amém? Amém. Amém, Faniquita? Que alegria aprender a palavra do nosso Deus, não é mesmo? Que o Senhor Jesus venha nos ensinar todos os dias. Crianças, uma boa semana para vocês, boas aulas que retornam aí essa semana. Façam tudo com excelência, sem reclamação, para vocês agradarem ao Senhor, combinado? Combinado, Faniquita? Combinado, tia Dama. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Tchau, crianças!